israelita, o homem que fez a Arca da Aliança. Olha, isso aí virou até assunto de cinema, não é verdade? Indiana Jones e os alemães correndo atrás da Arca da Aliança. E o povo ensigueirado pelaquela arca, e respeitamos a arca. Ela fez parte e foi muito importante para os hebreus. E os homens, até hoje, pensam nessa arca, mas esquece que a arca da aliança desse século é Jesus de Nazaré. Amém? Temos até culto com nossos irmãos em Cristo Jesus, que apresenta a arca nas suas igrejas, e ali toca o shofar, e ali começa a invocar o Espírito Santo, e a igreja começa a ajoelhar e adorar aquela réplica, né, daquela arca. E aí a gente sabe que a nova aliança traz Jesus. Jesus é a nossa aliança. Não é falta de Bíblia, eu creio. Não é falta de teologia e nem de entendimento espiritual. Porque aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Mas eu creio que isso é um artifício para atrair pessoas. Se eu chegar aqui como pastor auxiliar dessa igreja, eu sei que eu vou ser puxado a orelha, vou tomar tapa na cabeça, que é isso, você está doido? E falar que aquela árvore ali vai pegar fogo, isso vai trazer pessoas de outros estados. Mas aqui nessa igreja, a igreja que tem maturidade não vai para essas doutrinas. Mas eu vou apresentar a vocês um homem que ele, por ordem de Deus, ele começou a trabalhar na Arca da Aliança. Ele começou com as suas mãos a fazer a presença de Deus para os hebreus. Isso não continuou mais, porque a Arca da Aliança só cabia aos hebreus. Mas para que essa aliança entre Deus e os homens pudesse alcançar aos confins da terra, teria que ser algo mais da parte de Deus. Um sacrifício com mais evidência, um sacrifício com mais calor humano. Não uma madeira, não uma caixa. Mas aí ele traz o seu Filho amado e revela para todos nós. Essa é a arca da nossa aliança, Jesus de Nazaré. Êxodo, capítulo 35, versículo 30. Êxodo, capítulo 35, versículo 30. E disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel. Não bota esse nome no seu filho, hein? Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. O homem era de Judá. E o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar o trabalho em ouro, prata e bronze, para detalhar e lapidar pedras e entalhar madeiras para todo tipo de obra artesanal. O tema dessa mensagem é o artesão de Deus. Aqui a gente está entendendo que esse homem era o artesão de Israel. Era um homem que foi levantado por Deus para trabalhar a madeira e com ela revestir de ouro e terminando, fazer com a tampa 2 querubins. E os seus querubins com 2 asas voltadas para cima e o seu rosto voltado para baixo. E aquele artesão, recebendo a porção dobrada do Espírito Santo,
e ele começou a sua grande obra, a obra do tabernáculo de Deus. Tem alguém aqui que é templo do Espírito Santo? A obra na sua vida começou na cruz do Calvário. A obra da sua vida começou no nascimento de Cristo Jesus. Ele é o artesão da sua vida. Foi Ele que tirou todas as suas esquisitices e as minhas esquisitices. Nós nascemos com o pecado original. Crescemos e aprendemos aquilo que o mundo tem para nos oferecer. E não é coisa boa. Mas Deus sabia que teria que enviar um artesão para fazer dos utensílios da sua casa, das joias da sua casa, um trabalho com excelência. E quando Deus levanta aquele profeta, aquele homem, cheio do Espírito Santo, ele começa a fazer o melhor daquilo que Deus tinha ordenado. E diz assim no capítulo 36, assim Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer todas as obras de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor o ordenou. O Senhor tem uma obra na sua vida. E é por isso que Ele te encheu do Espírito Santo. É para você fazer aquilo que Deus lhe ordenou. Esse homem, ele começa fazendo a arca, e ele tem todo um preparo. Moisés mostra a ele qual era a madeira, qual era o ouro, qual era a situação, e o formato, a metragem, o tamanho, a altura, a largura. Ele coloca isso na mão de um homem que é ungido do Senhor, para trabalhar a arca, porque aquela arca era a presença de Deus no povo de Israel. Mas a presença de Deus na sua vida e na minha vida, ela não pode ser medida, ela não pode ser presa, ela não pode ser contemplada com qualquer visão. Essa arca, essa aliança é Jesus. Jesus não dá para se medir, o amor dele é eterno, o amor dele é muito poderoso, é muito grande por você e por mim. Jesus não dá para vocês imaginar como Ele é, porque está além da sua imaginação, está além do seu sentido. Mas aquela arca de madeira para os hebreus era o suficiente. Mas para ganhar o mundo, teria que ser uma arca que o homem não poderia medir, que o homem não conseguiria tê-lo da maneira que aqueles homens pensavam que Jesus deveria ser. Bezalel, o artesão de Deus, ele começa fazendo também os candelabros de ouro. E ele começa a trabalhar no altar e do incenso. E ele faz a base de madeira e a base de revestimento de ouro. O cara era demais na época dele. E tudo ele fez era para a casa do Senhor, para a obra do Senhor. O altar do holocausto, o altar do sacrifício, a mesa onde colocava o sacrifício, ele também fez, ele também preparou, porque o Espírito Santo de Deus trabalhou na mente dele, deu a capacidade e deu a ele a inteligência para que ele fosse esse instrumento na obra do Deus eterno. Você é um instrumento na obra de Deus. Você é capacitado na obra de Deus. Deus tem um projeto na sua vida. Meu irmão, não deixa o inimigo das nossas almas nos enfraquecer, porque ele sabe que dentro de você tem o Espírito Santo. E ele quer frustrar isso. Ele quer tirar isso de você e de mim. Não deixe, igreja, porque você foi preparado para tocar, você foi preparado para cantar, você foi preparado para ministrar a palavra, você foi preparado para ficar na porta, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. O homem sem o Espírito Santo de Deus não fica quieto no banco. O homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não fica quieto num lugar.
ele fica para lá e para cá, ele fica olhando para o relógio, ele fica olhando para o tempo. Se o pastor demorar 10 minutos, ele fica perturbado. Sabemos que nós temos o nosso compromisso em liberar a igreja cedo, mas há momentos da mensagem ou do louvor está tão bom, o Espírito Santo de Deus está enchendo a igreja, está tomando a igreja de uma tal maneira, e é hora de você receber o haja de Deus nesse momento. Quem está cheio do Espírito Santo, ouve o Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo, lê a palavra de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo, faz a obra de Deus com perfeição. Quem está cheio do Espírito Santo, dá o melhor para Deus. Quem está cheio do Espírito Santo tem uma vida com o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 9. O Romano capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. O tema é a vida pelo Espírito. Entretanto, você não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. Você não está mais no domínio da carne, mas você está cheio do Espírito Santo de Deus. Se de fato, se o Espírito Santo habita em você. Por que você hoje tem o privilégio de ter o Espírito Santo? Por que era só Sansão em Juízes que fala, só ele que recebia o Espírito Santo? Por que só Samuel tinha o Espírito Santo? Por que não levantou mais profeta? Por que Deus tinha essas escolhas? Olha, eu vou escolher você, e é só você que vai profetizar, e é só você que vai cantar, e é só você que vai pregar. Quando Deus rasga o véu, todos nós somos adoradores. Quando Deus rasga o véu, todos nós podemos profetizar. Quando Deus rasga o véu, em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles, como hoje desce sobre a nossa vida. Todos nós somos sacerdotes, sumos sacerdotes. Todos nós temos a obrigação, todos nós temos o direito de entrar na casa de Deus e beber do Espírito Santo de Deus. Todos nós temos. Era muito difícil naquele tempo só ver uma pessoa sendo usada, só vendo um profeta, só um juiz. Hoje você tem o privilégio de também sentir a presença de Deus dentro do teu tabernáculo. Somos tabernáculo de Cristo Jesus. Nós não podemos desvalorizar isso. Nós não podemos dormir e esquecer. Durma citando: eu sou o templo de Deus, eu sou morada de Deus, eu sou a casa de Deus. De mim tem o Espírito Santo que tem poder. Atos capítulo 13, versículo 9, e Atos capítulo 13, 52, fala que e ter o Espírito Santo é uma alegria. Ter Espírito Santo, ainda que você venha ter dificuldade, mas você sabe que a dificuldade existe, mas você tem o Espírito Santo de Deus e a tua esperança está no Senhor. O culto que foi lançado nesse mês, que foi o discipulado, e de fazer discípulos, foi muito importante para a minha vida. Foi lindo. E agora na faculdade a gente está tendo uma matéria que fala sobre missão. E eu falei: Senhor, a gente não está fazendo nada, a gente não faz nada, Senhor, em comparação aos países que estão aí fora, levando missionário para outros lugares, países, e estão morrendo, e ali dando a sua vida, e eu não estou fazendo nada. Eu vou para a igreja, prego, vou para o meu trabalho,
Senhor, o que eu tenho que fazer? Isso foi uma oração dentro da minha loja. E antes de eu terminar de orar, o Espírito Santo fez o meu telefone tocar. E ele houve um grito de socorro. Eu falei, Senhor, eu te pedi para ser útil na tua obra, da maneira onde eu posso e como eu posso fazer. E aí houve esse telefonema. Fomos na casa dessa família. O chefe dessa família aceitou a Jesus. Eu falei, muito obrigado, Senhor. Eu estou trabalhando na sua obra, ainda que seja um momento muito superficial, mas uma alma aceitou a Jesus. Porque eu entendia que missão era algo assim, eu teria que ir para outro país. Se não for para outro país, não é missão. Mas tem um país no meu bairro, tem alguém que está precisando de mim. E na manhã passada, eu vi uma ambulância chegar. Eu vi descer uma criança muito doente. Eu falei, Senhor, me dê uma oportunidade. E de repente, para 4 e pouca da tarde, veio uma voz desesperada e falou assim, amigo, você pode ir lá na minha casa? A minha neta chegou do hospital agora e o ar-condicionado parou. Eu falei, Espírito Santo, muito obrigado pela oportunidade. Ela não me chamou para orar não, mas o Senhor me deu a oportunidade. Eu aproveitei essa oportunidade, igreja. Cheguei lá, dei o diagnóstico lá, falei qual era o defeito. E eu fui ousado. Eu falei assim, eu posso fazer um pedido? E a menina falou assim, pode. Eu posso fazer uma oração para essa menina? Igreja, eu aproveitei a minha oportunidade. Eu aproveitei o momento que o Espírito Santo de Deus me tocou. E eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo. Você sabe que você é um instrumento e cheio do Espírito Santo. Então nós não podemos nos acovardar. Chegando em casa, botei o carro na garagem. Olhei o rapaz sentado, todo dia ele fica sentado no meu portão. Todo dia aquele rapaz fica sentado no meu portão. Eu voltei, me incomodei e falei, rapaz, eu posso falar uma coisa para você? Ele, fala, pode falar, Anderson. Se eu não falar, eu vou me sentir culpado. Mas você já ouviu falar num Deus chamado Jesus? Aí ele falou assim, já, e ele é muito bom. Eu falei assim, ele é bom? É bom. E aí, você não quer ser discípulo de Jesus? Ele falou assim, eu estou pensando nisso, essa semana eu pensei em entrar para a igreja. Eu falei assim, ali atrás tem uma Assembleia de Deus. Chega para o pastor de lá e fala assim, pastor, eu quero ser discípulo de Jesus. Vai e siga Jesus, porque Ele tem uma mudança para a sua vida. Ele quer te tirar dessa vida de ficar nas esquinas e ficar na porta de botequim. Eu falei com ele isso, que eu tenho intimidade com ele. Eu falei, Senhor, se eu não falar isso, eu não vou conseguir dormir. E eu falei essas palavras. E aí foi plantada uma semente. Ele não pode dizer que um pastor ou um amigo pregou a palavra de Jesus Cristo para ele. Ele não pode falar isso na face de Deus, porque a minha parte eu fiz. Então houve uma oportunidade na vida desse homem. E está tendo uma oportunidade na sua vida também de fazer essa obra. Por quê? Pastor, eu não sei falar. Pastor, eu tenho vergonha. Pastor, eu fico tímido. Na hora me dá uma tremedeira. Na hora eu fico gago. Na hora me dá um calor. Meu irmão, lembra que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Lembra que quem te capacita é o Senhor. O Senhor não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aquele que não tem a capacidade. Então, meu irmão, não olhe para trás. Não deixe de fazer a obra de Deus. Deus te encheu do Espírito Santo para fazer a obra do tabernáculo dele, a obra da casa dele. Então, meu irmão, não se acovarde. Se coloque na posição de homem e de mulher de Deus para fazer a linda e doce obra do Senhor. Jesus Cristo,
Por volta de 30 anos, o ministério de Jesus ia começar a dar início, mas era necessário que ele tinha que passar pelas águas. Ele teria que ser batizado. Então isso aconteceu, que João Batista chama Jesus e fala: Jesus, quem sou eu para te batizar? Ele falou: só depois a gente resolve isso. Aí ele veio falar isso, muito interessante. Depois a gente resolve isso, agora me batiza. E Jesus foi batizado. E ali veio uma palavra linda: esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. E teve uma visão de uma pomba. E essa pomba simboliza a figura do Espírito Santo. Você vê que aquele semideus, aquele homem, filho de Deus, mas encarnado, com as suas limitações, e ali você vê que é derramado sobre a vida dele uma porção dobrada direta do Pai. Esse é um exemplo para a sua vida, que quando você aceita esse Jesus, quando você é batizado, e quando você fala que eu mudei de vida, é derramado sobre a sua vida, como houve na vida de Jesus. Você é discípulo do Senhor, então tudo que houve na vida de Cristo vai haver em sua vida. Ah, mas Jesus Cristo foi crucificado, eu não vou ser crucificado. Você que pensa, você não tem uma cruz, você não carrega uma cruz, então você morreu para o mundo, meu irmão, e vive para Cristo, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus e é discípulo de Jesus. E quem é discípulo parece, até no caráter e na personalidade. Então esse ministério de Jesus começa com poder e começa com autoridade. Deus leva o artesão até os homens. Deus agora não quer trabalhar mais com a madeira, mas quer trabalhar com a madeira do teu coração. Deus não quer mais trabalhar com a madeira da natureza, mas quer trabalhar com a dureza do seu coração, a dureza do coração do homem. E ele começa a preparar um artesão, ele começa a preparar aquele que vai chegar a sua palavra até os confins da terra, aquela aliança, a aliança que vai trazer o homem de volta para Deus. Aquele homem que um dia foi expulso do jardim, hoje ele volta através de um outro homem. E sobre esse homem foi todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas falhas, as nossas esquisitices, foi tudo sobre o ombro desse homem. E esse artesão é Jesus. Olha esse Jesus, como ele tem lutado contra a minha vida, em favor da minha vida, como ele tem trabalhado em mim, porque eu dou trabalho. Você dá trabalho? Eu dou trabalho. Eu preciso desse artesão todos os dias da minha vida. Eu preciso que ele cuida de um lado, eu preciso que ele cuida do outro, porque é interessante que Jesus não trabalha com passo de mágica. Ele não esfrega uma lâmpada da tua vida e você se transforma de repente bonitinho. Mas não, ele trata você porque ele está forjando o teu caráter e a sua personalidade. Isso vem com o tempo, igreja. Isso não vem de repente. Aí vem aqui na frente, recebo e agora eu estou 100%. Não é assim que funciona o reino de Deus. Não é assim que funciona. Se fosse assim, Deus não precisava de mandar o filho dele. Ele chegava e tampava o nariz de Satanás, e ali o espírito de Satanás morreria. E aí tudo ficaria um oba-oba, uma paz tremenda. Mas Deus trabalha com o sacrifício, Deus trabalha com a doação, Deus trabalha com o seu tempo, e Deus trabalha na sua personalidade. Paulo, certa vez, vai pregar numa cidade, e ele vê um cônsul, e ele, envolvido pelo Espírito Santo, ele vai até aquele homem e quer levar a palavra de Deus para ele. O homem do Velho Testamento teria que fazer os utensílios da igreja, do tabernáculo, mas hoje você tem que fazer a pregação de Deus chegar ao coração daquele que não tem Jesus. E Paulo, vendo aquele homem, e com autoridade começa a falar da parte de Jesus para ele. Mas um homem chamado Eliemás chega e entra no negócio e começa a atrapalhar a pregação. E Paulo, a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo de Deus, olha sério para aquele cara e diz assim: você irá ficar cego por um tempo determinado no nome de Jesus. Por uma palavra dessa bater
e tem um efeito poderoso desse, você tem que saber quem é Jesus. E você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia você vai ver vários homens cheios do poder de Deus. E todos eles tiveram bons êxitos em expulsar demônios e curar os enfermos. Pedro, quando chega no tabernáculo, e aí aquele homem, 38 anos, precisando andar, mas também precisando das esmolas. E o homem de Deus, ele fala: eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ele deu o Espírito Santo para a vida daquele homem, e aquele homem levantou. Quem tem o Espírito Santo de Deus, levanta e anda, não fica parado. Tem vontade de trabalhar. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não nega a fé, ele não nega o seu trabalho, ele procura fazer o melhor. Quem tem o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, entronizado, ele quer sempre mais. Ele não quer olhar para aquele que vai murmurar contra a vida dele. Ele quer fazer a obra do Senhor. E se levantar alguém contra a vida dele, ele se importa com as vidas que estão lá fora, não se importa com quem levantou. Levantar sempre vai levantar alguém contra a sua vida, igreja. Mas você que é serva de Deus, faça o que Jesus faria no seu lugar. Jesus é aliança, é a reconciliação entre o homem e Deus. Jesus traz o amor de Deus para nossas vidas. Aquela caixa, aquela aliança, como eu falei, era somente para os hebreus, não alcançava os filisteus. Tanto é que os filisteus tomaram posse da caixa, tomaram posse da arca, e ela não trouxe nenhum fruto e nem matou ninguém. Mas quando ela estava em Israel, se você não fosse um nazireu, se você não fosse um levita, você não poderia tocar naquela arca, que aquela arca, ela poderia te matar. Hoje é diferente. O Espírito Santo de Deus, o poder de Deus não mata, mas ele vivifica. Ele faz você crescer, ele faz você multiplicar, ele faz você ter visões e sonhos, ele faz você ser cheio de esperança e de paciência. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Jesus é a mesa do sacrifício. Aquele homem prepara uma mesa com a melhor madeira, a qual Deus fala com Moisés, e aí é passado para ele, ele prepara a mesa do sacrifício, onde bota todo o sacrifício para a hora que o sacerdote vai administrando ali e colocando para queimar. Jesus é a nossa mesa, a mesa do sacrifício. Ele levou sobre ele todas as suas enfermidades, todas as nossas necessidades, todos os nossos pecados foram sobre Jesus Cristo. Ele é a mesa do sacrifício. Mesa de sacrifício, que é o sangue de Deus, não é a madeira. Jesus se fez no lugar do holocausto. Jesus sobe até Gólgota, ou o Monte da Caveira, e ele está lá no holocausto, ele está lá naquele lugar onde todas as nações, todos os povos estão ali fitados nele. Mas isso aí é como testemunha. A nova aliança está para ser sacrificada, a nova aliança está para ser doada para todos aqueles que nele crê e têm a vida eterna. Jesus é o sacrifício. Jesus é o sacrifício. Ele é a oferta maior. Podia ter rolas, podia ter pombas, podia ter cabrito, podia ter cabra, podia ter o que for. Ele anula isso tudo e fala: eu sou a oferta eterna.
para todas as nações. A oferta de rolas, a oferta de pombas, a oferta de cabrito, a oferta de ovelhas, a oferta de bezerro só servia para os hebreus. Não serviria para mim e para você. Não alcançaria a mim e a você. Aquele sangue daquelas aves, daqueles animais, era somente algo expiatório, que daqui a um ano, daqui a um mês, teria que ser feito de novo. Mas o sacrifício de Jesus é eternamente, é para todo sempre. Ah, pastor, mas ontem eu tive um dia mau. Mas o sacrifício de Jesus supera esse dia mau. Ah, pastor, eu tive um dia difícil, eu tive um momento em casa, mas o Senhor Jesus está dentro da sua casa, dizendo a você: eu fui a oferta maior, eu sou a oferta maior hoje na sua vida. Ouça você que tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem que ter sensibilidade para ouvir. Quem tem o Espírito Santo de Deus, aonde ele chega, se achar uma brecha para falar de Jesus, fale. Eu fui para o Meia, chegando lá, na portaria, o rapaz começou a conversar de todas as coisas. Eu, como não sou nenhum santinho, ouvi todas as coisas que ele falava. Eu não sou santinho, ouvi tudo. Ele falou disso, falou daquilo, falou da Playboy, falou de tudo. Mas quando chegou a minha hora, agora ele vai ter que me ouvir. Eu ouvi tudo e reti o que é bom. O que foi ruim eu joguei para o inferno. E agora toma Jesus. Toma Jesus. Toma Jesus. Eu creio que uma semente foi plantada no coração daquele segurança. Eu creio que você e eu temos essa autoridade. E essa autoridade foi dada na cruz do Calvário. Não precisa fazer mais a arca. Basta você crer em Cristo Jesus. Que Ele mora dentro de você. Você é casa de Deus. O que você faz, Deus está vendo, irmão. O que você fala, Deus está ouvindo. Meu irmão, você é o veículo de Deus. Você não nasceu para ser aquele cara que acha que aquela seita, que aquelas entidades, usa aqueles homens, aqueles cavalos. Você não nasceu para imaginar aquilo. Você nasceu para ser morada de Deus e crer que Deus está em você. Tem crente que não passa nem perto de uma encruzilhada onde tem um despacho. Irmão, creia que quando você passar lá, o demônio tem que sair correndo. Creia que o trabalho, o nomezinho da pessoa lá, vai ser liberta, porque você que é crente passou cheio do Espírito Santo. Não precisa ter medo. Arriaram um despacho perto da minha loja. Eu falei: aqui não é o lugar de vocês. Joguei no lixo. É no lixo que é o lugar de vocês. O lugar de vocês é no lixo. Porque Deus preparou uma mesa para mim e para você, não é verdade? E para Ele é lá o lixo. Quando você faz a sua refeição, você faz a sentada na mesa, porque você é príncipe de Deus. Israel, o novo Israel de Deus, quer dizer, príncipe de Deus. Não estou falando palavra de alta ajuda, não. Você é príncipe de Deus. Você não é novo Israel de Deus? Então tu és o príncipe de Deus. Tem que comer sentado na mesa. Eu peguei aquele despacho e brucutuco no lixo. Falei: a morada de vocês é no lixo. O que você está fazendo na porta da loja do ungido de Deus? E aí ele foi para o destino dele. Não pode ser diferente. Ah, pastor, meu tempo é tão curto. Não é nada. Pregue em tempo e fora de tempo. Faça a sua parte. Como foi falado aqui no culto passado, vai chegar um momento que você vai se apresentar perante Deus. E eu creio que você e eu estaremos com as nossas mãos cheias da obra de Deus. Porque você foi plantado numa igreja que trabalha, numa igreja que dá sangue, numa igreja que vai lá fora e bota a cara
e expulsa o diabo e repreende ele no nome de Jesus. É uma igreja que discipula e uma igreja que trata o seu discipulado. Aqui tem trabalho para você nesse lugar. Nunca fala, não tem trabalho para mim na igreja. Tem trabalho para você. Naquela época foi escolhido aqueles 2 homens, mas hoje foi escolhido todos nós para fazer a obra com excelência. Ministério infantil, ministério dos adolescentes, o trabalho dos homens, aqui dentro, lá fora, tem trabalho para você e para mim. Basta você querer. Aquele homem podia dizer assim: ah, Moisés, não dá não. Eu não vou fazer, Moisés, é muita honra para mim. Porque às vezes o diabo faz isso, faz você ter uma síndrome da humildade. Ah, isso não é para mim não, é muita coisa para o meu caminhão. Meu irmão, dá 3 viagens se seu caminhão é pequenininho, mas faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Porque você é talentoso. Deus te colocou talento em suas mãos. Mas o diabo desenha para a gente algo mais terrível. Ah, eu tenho uma pressão no peito, eu não vou conseguir. Consegue sim. Eu sei que você é uma mulher e um homem de oração, você consegue. Fica treinando no espelho igual a mim, ué. Teve uma fase que eu treinava no espelho. Ué, por que não? Você consegue, porque você é capacitado. Em Atos 2 mostra que todos nós somos especiais. No Velho Testamento mostra que o homem, alguns homens eram especiais para Deus. Eu vou levantar Sansão porque os filisteus estão massacrando com o meu povo. Aí levanta Sansão, Sansão começa com aquela onda de jovem outra coisa. Sabe como é que é, mãe? Aí ele começa a fazer as coisas que o pai não agrada e a mãe não agrada. Mas tem um momento que ele é obrigado a colocar a mão numa queixada de animal. E aí você vê o Espírito Santo de Deus atuando na vida daquele homem, que homem nenhum pode manjar de qualquer arte marciais aí nessa terra. Vai detonar 1000 homens com uma queixada de burro. Aí você vê o poderio do Espírito Santo. É muito maior. Mas você vê como o Espírito Santo de Deus nos capacita. Houve também um homem, um soldado, um guerreiro de Davi. Ele se colocou no campo de lentilha e falou assim: pode vir, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Isso aí partiu de mim agora. Não foi o homem que falou não. Pode vir, meu irmão, esse campo de lentilha aqui ninguém vai tomar. E o exército veio com vontade de matar, e ele veio com vontade de defender. E ele arrebentou. Homem cheio do Espírito Santo de Deus não perde a batalha. Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus não perde a batalha. Pode ser difícil, lógico. Tem que ter dificuldade, mas creia no seu Senhor, creia no seu Deus. Está passando por dificuldade, entregue os seus problemas a Ele. Depois você fala para o teu colega de classe, mas primeiro você fale a Ele. E quando Ele resolver, você fala, mas dando um testemunho do que Deus fez na sua vida e o que pode fazer na vida dele. Porque esse Deus é favorável a cada um de nós e Ele é generoso. Eu terminei uma pregação aqui que eu estava falando da fonte. Quando uma fonte seca, Deus abre outra. E quando eu terminei a pregação, o rapaz daqui de trás falou assim: pastor, não vai embora não antes de falar comigo. Pois não, pode falar. Pastor, tem um contrato para o senhor. Seja mediante a sua fé, mediante a palavra que sai da sua boca,
embasada em Cristo Jesus. Quando eu terminei a pregação, o homem de Deus falou assim: pastor, tem um contrato para o senhor não quer lá dar uma olhadinha não? Meu irmão, vou falar de novo, hein? É muita coisa para o meu caminhãozinho, mas tem nada não. Você já sabe a minha resposta, né? Eu dou 3 viagens, eu contrato gente, eu dou o meu jeito, eu sou profissional e tenho Deus no negócio, que é o administrador da minha cabecinha. Viu? Eu elogiei. É o administrador da minha cabecinha. Viu? Eu mesmo não me encarnei agora não. Ele é administrador da sua casa, administrador da sua saúde, administrador da vida dos seus filhos, administrador da vida daquele que se foi, daquele que precisa voltar. Ele vai cuidar. Agora basta você dizer e bater no peito assim, ó: eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu recebo a presença do Espírito Santo. Eu sou alguém importante. Eu sou príncipe de Deus. Eu sou povo eleito, eu fui escolhido. Sabe o que é Deus? Tirar o seu filho do playground do céu, meu irmão, da brincadeira dos anjos. Sabe como é que é esse negócio? Eu estou brincando, conjecturando, mas é sério. Por você, cara, por mim, isso é tremendo, isso é um milagre. E tem hora que a gente esquece disso, né? Não esqueça não, igreja. Faça valer a pena. Hoje ninguém é incapaz. Ninguém aqui é incapaz. Só você se deixar se envolver pelo Espírito Santo. Semana que vem tem um reteté pra gente ir. E lá tem um roda-roda. Aí você vai se envolver com o Espírito Santo. Como é que é? Não é por aí, varão. Envolvimento com o Espírito Santo é envolvimento com a obra de Deus. Envolvimento com o Espírito Santo é leitura bíblica. Envolvimento com o Espírito Santo é oração, joelho, oração, joelho, oração, joelho, oração. Envolvimento com o Espírito Santo é amar o seu próximo. Envolvimento com o Espírito Santo é se doar, como Jesus se doou. Ser cheio do Espírito Santo não é ser cheio de jargões evangeliquez. Manto, terra, varão. Isso a pessoa acha que é ser cheio do Espírito Santo. Fala, varão, terra, oi, manto. Não, isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ouvir a voz de Deus e atuar a hora que Ele manda. Aí a bola agora está contigo. E você mata e vai fazer o gol no nome de Jesus. E você está cheio do Espírito de Deus. E eu sei que essa igreja está cheia do Espírito Santo de Deus. Todos nós temos alguma coisa para fazer. Eu tenho na minha vida secular, você também tem. Graças a Deus, né? Já reparou quando Jesus chama Pedro? Pedro, sai da sua rede, meu filho. Pedro, para de soltar pipa, vem para o meu ministério. Ele não fala assim, né? Deus não chama preguiçoso, né? Não chama. Pode observar lá. João, o que você está fazendo aí? Agora eu estou brincando de bola de gude, Senhor. Eu não posso ir agora não. Não, ele estava com o pai dele, arrumando a rede, fazendo manutenção na rede. Deus não chama preguiçoso. Deus não chama ninguém preguiçoso. Todos nós temos o que fazer. Pastor, eu tenho o que eu tenho que fazer muito. Não dá para fazer a obra. É assim que Ele quer, meu filho. Ele quer você que é ativo, que trabalha, que leva o sustento para a sua casa. Ele se agrada em você. Ele não se agrada naquele que fica: vocês orem por mim, vocês orem por mim. Está difícil, irmão, a prova está doendo. Sabe como é que é, né? Mas eu arrumei um emprego para você, varão. Mas essa semana eu sei, em nome de Jesus vai me dar uma febre danada. O cara já está profetizando que vai dar uma febre nele, rapaz. Jesus não chama preguiçoso, mas Jesus chama você que trabalha mesmo. Pega um trem brabo, pega o ônibus. Não é pegar no braço não, tá entendendo aí o negócio, né?
vai lá, trabalha, bate cartão, atura lá o patrão, e depois na quinta-feira vem aqui para a igreja ouvir a mensagem do Senhor. Eu sei que muitos aqui estão cansados, eu também. Mas é assim que Deus se agrada. Porque como é que Ele vai te dar um sono reparador? Sendo que você ficou de bobeira o dia todo, debaixo da amendoeira. Não, mas é assim que Deus se agrada. Todos nós temos o que fazer, todos nós temos que fazer alguma coisa. Somos artesãos e discípulos de Jesus, não somos? Você é artesão de Deus? Se você é, porque você é um discípulo de Jesus. Você imita Jesus. Eu imito o Senhor, eu tenho que imitar. Nas minhas dificuldades, nas minhas limitações, mas eu tenho a obrigação de ser discípulo de Jesus. Fique de pé em nome do Senhor. Hoje você vai sair daqui com uma palavra e com uma função. De repente você sabia o que você sabe o que você está fazendo, mas não foi dado o nome. Mas para você tratar de vida, para você tratar do vaso da casa de Deus, das pessoas que era vaso e é vaso, mas hoje está rachado, está frio na fé. Todo óleo que é colocado e vaza pela rachadura, seja um artesão na vida dessa pessoa. Seja aquele cara que vai e dê uma boa palavra, e aquela rachadura, e aquele trincado, pelo poder do Espírito Santo, ele é soldado, ele é reparado, porque você fez a sua linda parte, você fez a sua função. Você é um artesão do Senhor, porque Deus te capacitou e Ele te encheu do poder dEle, do Espírito Santo dEle. A mesma autoridade que Paulo falou com aquele homem: olha aí, se você não parar, eu vou te dar uma palavra, essa palavra vai mexer com você pelo resto da sua vida. O camarada insistiu: olha só, você vai ficar cego por um tempo determinado. Você também tem a mesma autoridade. Mas você tem autoridade para falar assim: olha só, Jesus te ama, Ele quer mudar a sua vida. Mas pastor, eu fico com medo dessa palavra ir vazia. Não vai, rapaz, você tem fogo dentro de você. Ah, pastor, eu falo, mas eu tenho medo de voltar com uma malcriação. Não vai, porque o máximo que ele vai fazer é ficar calado, e o Espírito Santo vai trabalhar no calado dessa vida. Você é um artesão de Deus. Cuida da arca de Deus que está do teu lado. Cuida da vida que está do seu lado, igreja. Cuida do teu colega, cuida da sua colega. Se ela ainda não é morada de Deus, se ela ainda não é a arca da aliança de Deus, através da tua palavra, a palavra que vai ser liberada da sua boca, cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo, ela vai ser uma nova criatura como você é, no nome de Jesus. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra e pelo seu entendimento, Senhor. É uma palavra simples, mas o Deus que nós servimos, Senhor, trabalha nessa atmosfera simples. Ele usa quem Ele quer. Ele derrama sobre a vida daquele que quer. Senhor, nós queremos mais de Ti. Senhor, nós queremos fazer a Sua obra. Nos capacita, Espírito Santo, todo dia das nossas vidas, porque sabemos que o mundo é o campo e poucos são os semeadores. Senhor, coloca no nosso coração que nós devemos semear, que nós devemos, Senhor,
plantar a palavra no coração do ímpio, no coração daquele que está triste, Senhor, precisando que venhamos apagar um incêndio, o incêndio do maligno na alma dele. Ó Senhor, capacita os bombeiros da sua casa, capacita, Senhor, cada um, cada uma, cada jovem. Nós precisamos, Senhor, estar cheio do Teu Espírito Santo. Não retire de nós o Teu Espírito, Senhor. Senhor, é comparado com uma folha seca, Senhor, que vai para onde o vento leva. É comparado, Senhor, a nada. Uma folha que cai e seca, ela não é nada. Mas, Senhor, queremos beber, queremos comer, queremos ser cheio do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Muito obrigado pela palavra, Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez e receba a bênção. O grande amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus e as doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo, com todo o novo Israel de Deus. Se você crer que isso é com você, dê um amém, um aleluia, glorifica o Senhor e por final dê uma salva de palmas, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém, Jesus. É para Ti, Senhor.